Você sente uma fisgada profunda na panturrilha logo de manhã. As pernas parecem feitas de cimento quando você tenta levantar da cama. A maioria dos homens acredita que isso é apenas o peso inevitável da idade, uma falta de alongamento ou o cansaço de uma vida inteira de trabalho pesado. Mas a verdade clínica que quase nenhum médico te conta é muito mais alarmante. Essa fraqueza nas pernas, essa dor latejante que desce pelas coxas, está intimamente ligada àquela vontade urgente de ir ao banheiro de madrugada e àquela falha constrangedora na hora da intimidade com a sua parceira. Existem 4 alimentos extremamente comuns, que provavelmente estão na sua geladeira agora mesmo, que estão inflando a sua próstata silenciosamente. E ao fazerem isso, eles roubam o fluxo sanguíneo que deveria nutrir os seus músculos e sustentar a sua ereção. Meu nome é doutora Bruna Machado. Sou urologista com mais de 15 anos de experiência de consultório, olhando nos olhos de pacientes todos os dias. Eu entendo a sua saudade de como o seu corpo funcionava. Eu conheço a frustração de se sentir refém de um organismo que parece enferrujar de dentro para fora. O declínio silencioso da sua vitalidade não é uma sentença do calendário. Ele é um déficit químico e nutricional severo, alimentado por escolhas diárias, que trava a sua circulação e desliga a sua força muscular. O que eu vou te mostrar hoje é que a verdadeira raiz desse problema pode ser corrigida de forma definitiva com compostos naturais muito específicos, que eu vou detalhar para você até o final do nosso vídeo. Deixe o seu nome e a sua cidade aqui nos comentários, e se inscreva no canal agora e comente "Eu quero". A informação que você vai receber nos próximos minutos tem o poder de resgatar a sua identidade masculina. Quero que você conheça a história do Geraldo. Ele tem 65 anos e passou a vida inteira trabalhando como mecânico de caminhões pesados. Ele passava horas debaixo de chassis, levantando peças de ferro, resolvendo os problemas que ninguém mais conseguia resolver. Era um homem de força bruta. Mas quando o Geraldo sentou na cadeira do meu consultório, ele precisou apoiar as 2 mãos nos braços da poltrona para conseguir se ajeitar. A respiração dele era curta. O cheiro forte de pomada muscular tomava conta da sala. Ele me olhou com uma expressão de absoluta derrota e disse que o corpo dele estava quebrando em pedaços. A rotina do Geraldo tinha se transformado em uma prisão particular. Tudo começava bem cedo. Ele preparava o café da manhã religiosamente do mesmo jeito há anos. 2 fatias de pão de forma branco, besuntadas com margarina, um peito de peru processado que ele acreditava ser uma escolha de dieta, e um copo de leite de soja que ele viu na televisão que fazia bem para o coração. Ele adoçava o café preto com 2 colheres, cheias de açúcar refinado. O Geraldo não fazia ideia, mas ele estava ingerindo o quarteto da destruição prostática todos os dias antes das 7 da manhã. A farinha branca e o açúcar refinado são bombas de glicemia que rasgam a camada interna dos vasos sanguíneos. A margarina carrega gordura trans, que solidifica nas artérias e bloqueia o sangue. Os embutidos como o peito de peru são entupidos de conservantes que disparam marcadores de inflamação direto para o sistema pélvico. E a soja, consumida daquela forma diária, age como um imitador do hormônio feminino que confunde o corpo do homem e derruba a testosterona drasticamente. O resultado desse café da manhã na saúde masculina 60+, não demorou a aparecer na vida do Geraldo. As pernas dele começaram a falhar primeiro. Ele sentia cãibras noturnas violentas. A panturrilha repuxava enquanto ele dormia. Quando ele levantava no escuro, assustado com a dor na perna, a bexiga avisava que estava cheia. Ele caminhava mancando até o banheiro, pisando no chão frio, para ficar minutos em pé, esperando um jato de urina que saía fraco, pingando, molhando o sapato. Ele voltava para a cama com o coração acelerado e a perna formigando. Mas a dor física nas pernas era pequena perto da humilhação silenciosa que acontecia no quarto. O Geraldo era casado com a Sônia há 34 anos. Uma mulher paciente, parceira de todas as horas. Em uma noite de sábado, eles estavam deitados, o clima esquentou, ela encostou no peito dele com carinho. O Geraldo sentiu o desejo. A mente dele respondeu. Ele tentou corresponder, tentou tomar a iniciativa e resgatar a saúde sexual masculina que ele sentia tanta falta.
Mas quando ele se movimentou para abraçá-la, uma pontada aguda na coxa direita o paralisou. A perna falhou miseravelmente, e no exato momento em que a dor travou o músculo, a ereção fraca, que já estava hesitante, desapareceu completamente. Sumiu. Ele recuou, virou de barriga para cima e puxou a coberta. A Sônia perguntou baixinho o que tinha acontecido. Ele mentiu. Disse que a dor na perna estava insuportável, que o nervo ciático tinha atacado de novo. Ela virou para o lado e apagou o abajur em silêncio absoluto. O Geraldo ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração da esposa, sentindo o cheiro da pomada que ele tinha passado horas antes, e chorou por dentro. Ele confessou para mim, com a voz embargada, que o pior sentimento do mundo para um homem é sentir que o corpo virou uma carcaça inútil. É se ver incapaz de dar prazer para a mulher que ama e incapaz de sustentar o próprio peso ao caminhar. A qualidade de vida masculina dele estava no fundo do poço. Eu ouvi o Geraldo em silêncio. Deixei ele desabafar o peso daquela humilhação, e então expliquei de forma cirúrgica o que a biologia estava fazendo com ele. O corpo dele não estava quebrando à toa. Ele estava sofrendo de uma cascata inflamatória severa. O açúcar, a margarina, os conservantes e a soja estavam alimentando uma enzima destrutiva no organismo dele chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima tem um papel muito cruel nos homens acima de 60 anos. Ela encontra a pouca testosterona livre que o Geraldo ainda produzia e a transforma em DHT, um hormônio extremamente tóxico quando está em excesso. O DHT age como um adubo venenoso para a próstata. Imagine a sua próstata como uma pequena ameixa saudável. Sob o ataque diário do DHT, alimentado por aqueles 4 alimentos inflamatórios, essa ameixa começa a inchar e se transforma em um pêssego enorme, rígido e doente. Quando essa esponja cresce, ela aperta o canal da urina de forma implacável. É por isso que o Geraldo urinava em gotas. Mas o estrago real e assustador acontece ao redor desse canal. A próstata inchada esmaga uma rede finíssima de vasos sanguíneos e nervos que levam a vida para as pernas e para a região pélvica. O fluxo de sangue limpo e oxigenado despenca absurdamente. Os músculos das pernas do Geraldo, que exigem uma quantidade massiva de oxigênio e nutrientes para se manterem fortes, começaram a morrer de fome. Eles atrofiaram. Essa é a verdadeira causa da sarcopenia. A perda de massa muscular severa, que destrói a saúde do homem 60+, e causa aquelas dores agudas e fraqueza nos joelhos. As pernas dele doíam porque os músculos estavam literalmente sufocando sem sangue. E a falha na cama? A mecânica é exatamente a mesma. O sangue que deveria descer com força para preencher os corpos cavernosos do pênis batia na barreira da próstata, após os 60 anos inflamada, e dos vasos entupidos pela gordura e pelo açúcar. Sem fluxo sanguíneo vigoroso, não existe firmeza. O bloqueio do Geraldo não era psicológico. Não era estresse acumulado da oficina. Era um estrangulamento físico, mecânico e vascular, causado por uma inflamação que ele mesmo alimentava todos os dias na mesa da cozinha. A urologia preventiva nos mostra que o corpo humano funciona como um sistema único interligado. Ele arregalou os olhos. A culpa tomou conta do rosto dele por um longo momento. Ele me perguntou se o dano era irreversível, se ele precisaria viver à base de analgésicos fortes para a perna e medicamentos sintéticos perigosos para tentar ter uma noite decente com a esposa. Eu fui muito categórica. Disse que nós não íamos trabalhar com remendos provisórios que mascaram a dor. Nós íamos limpar aquele terreno sujo e reconstruir o corpo dele de dentro para fora, ensinando como aumentar testosterona naturalmente e recuperando a sexualidade na maturidade. O primeiro passo inegociável era estancar o sangramento da testosterona. Nós precisávamos parar a conversão desse hormônio vital em DHT tóxico urgentemente. A resposta para desinchar aquela glândula de forma segura não estava em receitas químicas de tarja preta que causam depressão e acabam com a pouca libido que resta no organismo. A resposta estava em um mecanismo de defesa criado pela própria natureza, extraído de uma planta poderosa chamada sol palmetto. O sol palmetto purificado age no corpo masculino como um escudo de chumbo intransponível.
Ele envolve a enzima 5-alfa-redutase e simplesmente desliga o botão de funcionamento dela. Ao cortar o mal pela raiz, a produção de DHT do Geraldo despencou. Sem esse veneno alimentando o inchaço diariamente, a saúde da próstata dele teve a chance de se recuperar. Aos poucos, aquela glândula rígida começou a ceder, a murchar, aliviando a pressão esmagadora sobre os vasos sanguíneos pélvicos. Mas apenas desinchar a próstata não traria a força das pernas e a virilidade do Geraldo de volta na mesma semana. Os canos do encanamento dele estavam extremamente sujos, endurecidos por décadas de açúcar, margarina e péssima alimentação saudável para homens. O tecido interno das veias estava rasgado. Para devolver a elasticidade aos vasos e fazer o sangue jorrar para as panturrilhas e para o pênis com a pressão de um jovem rapaz, o corpo exige um reconstrutor vascular imediato. Um aminoácido que atua como um desentupidor biológico de altíssima performance, chamado L-arginina. Quando a L-arginina entra na corrente sanguínea de homens acima de 50 anos, ela viaja até as paredes das artérias e sofre uma conversão química explosiva, transformando-se em óxido nítrico puro. O óxido nítrico é o verdadeiro gás da vida. Ele força as paredes dos vasos, que antes estavam tensas e rígidas pela inflamação, a relaxarem completamente. O calibre da artéria aumenta. O sangue encontra um caminho livre, largo, sem nenhum atrito. O Geraldo precisava dessa lavagem vascular com muita urgência para dar seguimento ao tratamento natural disfunção erétil que estávamos implementando. Só que a biologia do corpo humano exige que a L-arginina tenha um parceiro muito específico para fixar esse trabalho de reconstrução nas células. Ela precisava de um mineral que o corpo do Geraldo, inflamado e cronicamente cansado, havia esgotado todas as reservas há muitos anos. Um mineral que é o cimento que sela os vasos e religa a comunicação do sistema nervoso com a base da saúde íntima masculina. Sem zinco, a próstata após os 50 fica completamente vulnerável a infecções e a saúde íntima masculina desmorona como uma estrutura sem alicerce. O corpo do Geraldo, castigado por anos de excesso de açúcar e uma rotina de exaustão, havia esgotado as reservas desse mineral crítico. O zinco é o cimento biológico que sela os vasos e religa a comunicação do sistema nervoso com as glândulas responsáveis pela produção de sêmen. Quando o organismo do Geraldo recebeu a dosagem clínica exata de zinco, combinada de forma sinérgica com a L-arginina, a mudança não foi sutil. Foi uma verdadeira reconstrução vascular sistêmica de ponta a ponta. O zinco agiu como um selante invisível nas paredes das artérias dele que estavam machucadas e inflamadas. Com os vasos selados e fortalecidos, a L-arginina encontrou a pista livre para inundar o sangue dele com óxido nítrico puro. O primeiro sinal clínico de que a urologia preventiva estava vencendo a doença inflamatória apareceu exatamente onde ele mais sofria fisicamente: nas pernas. Na nossa terceira consulta, ele entrou na sala com um passo muito mais firme do que aquele homem derrotado de semanas atrás. A respiração estava controlada, o peito aberto. Ele sentou na cadeira sem precisar apoiar as mãos nos joelhos para suportar o próprio peso e me contou sobre a manhã da terça-feira anterior. Ele abriu os olhos às 6 da manhã, com a luz do sol entrando pela janela, e não no meio da madrugada escura. Ele olhou para o teto e percebeu duas coisas absurdamente vitais para a saúde do homem 60+. A primeira foi o silêncio absoluto da própria bexiga. A próstata após os 60 não precisa ser um alarme noturno que te tortura. Com o salpalmetto, bloqueando a produção do DHT venenoso que nós discutimos antes, a glândula dele finalmente murchou, o inchaço desapareceu e a uretra estava totalmente livre de compressão. O jato de urina daquele dia foi forte, contínuo, espesso, lavando a bexiga por completo em poucos segundos. Ele não sujou o sapato. Ele não sentiu dor. A segunda coisa que ele percebeu ao sair da cama foi a ausência do peso de cimento. A panturrilha não repuxou e a coxa não deu aquela fisgada incapacitante. O óxido nítrico havia dilatado as ruelas estreitas dos vasos das pernas dele, entregando uma carga massiva de oxigênio e nutrientes fresquinhos para os músculos que antes estavam asfixiados. A sarcopenia, aquela fraqueza e perda de massa muscular,
que aniquila a qualidade de vida masculina, estava retrocedendo porque o sangue quente e nutritivo voltou a alimentar as fibras musculares dele de forma implacável. Ele sentiu uma vontade instintiva de se movimentar, de ser útil. Ele até mesmo me disse que começou a implementar exercícios para homens acima de 60, caminhando pelo bairro no fim da tarde, sem sentir o coração sair pela boca. Aquela apatia matinal tinha sumido completamente. Mas a parte mecânica do corpo, os tubos e músculos, é apenas a fundação de uma casa. O encanamento do Geraldo estava desentupido. O motor estava limpo de colesterol oxidado. As pernas estavam fortes novamente. Só que a ereção humana exige algo a mais. Ela exige um comando central brutal e agressivo. A vontade genuína, o instinto primário e quase irracional de procurar a esposa na cama, nasce de uma faísca química específica dentro do seu cérebro. E a inflamação crônica, somada aos anos de andropausa, havia apagado essa faísca com um balde de água fria. O corpo dele tinha simplesmente esquecido como fabricar a matéria-prima do desejo. Não adianta ter as artérias completamente dilatadas e limpas se o seu cérebro está anestesiado, opaco, e os seus testículos estão em sono profundo. Esse é o erro fatal do tratamento tradicional, vendido em qualquer esquina para a disfunção erétil. A farmácia te entrega um comprimido químico que dilata as veias à força, colocando seu coração em risco. Mas a sua mente continua vazia, cansada. Você deita do lado da sua parceira e sente apenas um cansaço absurdo acumulado do dia. O toque da mão dela não gera arrepios na espinha. O cheiro dela não desperta o instinto caçador. Para resgatar a saúde sexual masculina de forma absoluta, nós precisávamos religar o eixo de comunicação entre a cabeça e a fábrica de hormônios do Geraldo. Foi nesse momento crítico que eu introduzi no protocolo diário dele uma raiz cultivada nas condições mais extremas e severas de altitude do planeta. A maca peruana atua diretamente no hipotálamo, o centro de comando e distribuição de energia do seu cérebro. Ela não é um estimulante sintético e perigoso que acelera o coração, que te deixa suando frio e trêmulo. Ela atua limpando a área. Quando a essência da maca peruana cruza a barreira do seu cérebro, ela varre aquela névoa mental constante. Ela desliga o botão do estresse que gasta a sua energia e devolve uma vitalidade física limpa e constante. É a base biológica indispensável da sexualidade na maturidade. O Geraldo sentiu o impacto já no terceiro dia de uso contínuo. Aquela sonolência pesada e irresistível depois do almoço desapareceu. A mente ficou afiada, pronta para o combate diário. Só que a energia mental trazida pela maca precisa de um gatilho físico poderoso para se transformar em virilidade pura e espessa. O corpo masculino pedia testosterona aos gritos. E para ensinar o organismo de um homem mais velho como aumentar testosterona naturalmente, sem recorrer a agulhas dolorosas e sem aquele gel sintético que atrofia as suas próprias glândulas, a natureza criou um mensageiro biológico de elite, um ativo botânico imbatível chamado Tribulus terrestris. A Tribulus não te entrega um hormônio falso e pronto. Ela faz algo infinitamente mais inteligente e seguro para a sua biologia. Ela viaja pela sua corrente sanguínea, bate forte na porta da glândula pituitária lá dentro do seu cérebro e dá uma ordem clara e altiva para a liberação maciça do hormônio luteinizante. Esse hormônio desce pelo seu corpo como um raio e atinge os testículos em cheio. As células de Leydig, que estavam adormecidas, encolhidas pela idade e massacradas por uma vida de má alimentação, despertam com um verdadeiro choque elétrico. Elas voltam a operar e a produzir testosterona de forma agressiva, limpa e natural, inundando o sistema do Geraldo com a mesma força hormonal bruta que ele experimentava nos seus tempos de juventude. Quando a energia mental clara e disposta gerada pela maca peruana se choca no sangue com a enxurrada de testosterona, limpa produzida pelo comando implacável da Tribulus, a libido explode. O desejo deixa de ser uma lembrança distante de anos atrás e passa a ser uma urgência física imediata. O corpo reacende de vez. A saúde íntima masculina não aceita negociações parciais, ela exige o combustível certo para engrenar. Eu desenhei todo esse mapa metabólico para o Geraldo em um papel na minha mesa. Mostrei como o sol palmetto protegeu a próstata do inchaço,
como a L-arginina e o zinco limparam e salvaram as artérias das pernas e da pelvis. E como a força da maca e da tríbulos reacendeu o instinto e a vontade. Ele olhou para os meus papéis, coçou a barba, balançou a cabeça e perguntou como um homem comum faria para encontrar tudo aquilo na dosagem laboratorial exata. Ele confessou o medo real de comprar farinha encapsulada nas prateleiras das farmácias e gastar a aposentadoria inteira tentando equilibrar e tomar 6 potes diferentes de cápsulas todos os dias, correndo o risco de errar a mão. Eu vejo homens gastando muito em farmácias, mascarando o problema. A ciência mostra que esses compostos naturais juntos funcionam de verdade. Para facilitar, eu deixei aqui na descrição o link de uma opção natural que já reúne todos esses ingredientes nas medidas certas. Pode clicar para conhecer. Mas continue assistindo porque o que vou explicar agora sobre a sua testosterona é vital. O que os exames tradicionais de laboratório quase nunca revelam e que os médicos de convênio simplesmente não têm tempo de investigar é o chamado sequestro hormonal. O Geraldo estava produzindo testosterona em abundância agora com a ajuda do nosso protocolo. Mas homens acima de 50 anos enfrentam um inimigo invisível nadando no sangue. O fígado de um corpo inflamado passa a produzir uma proteína pegajosa e densa chamada SHBG. A função dessa proteína é viajar pelas suas veias, encontrar a sua testosterona livre circulante, agarrá-la e algemá-la firmemente. Você produz o hormônio com perfeição, mas o seu corpo não consegue extrair benefício algum dele. O hormônio fica preso, inutilizado, rodando como um fantasma no seu sangue. A precisão de usar esses compostos naturais purificados na medida exata é que eles possuem a capacidade química comprovada de quebrar essas algemas de SHBG. Eles soltam a testosterona capturada. O hormônio finalmente fica completamente livre para entrar profundamente nas fibras musculares das suas pernas e braços, para regenerar a força do seu corpo e para inundar a sua região pélvica, garantindo uma firmeza inabalável. A prova definitiva de que as algemas do Geraldo foram destroçadas aconteceu em um feriado prolongado chuvoso. A Sônia, esposa dele, estava na cozinha preparando o almoço. Ele tinha passado a manhã inteira do lado de fora, varrendo a garagem, trocando uma peça pesada do carro e levantando caixas de ferramentas que antes ele nem ousava olhar. Ele estava testando os limites do próprio corpo, aproveitando o vigor devolvido aos músculos, e percebeu que a dor aguda e as cãibras na panturrilha não existiam mais. Os músculos estavam respondendo avidamente à testosterona livre que jorrava. A alimentação saudável para homens, agora aliada à nutrição celular densa, tinha transformado o sangue dele em um combustível de altíssima octanagem. Ele entrou na cozinha respirando fundo, o suor na testa. Ele olhou para a Sônia lavando a louça de costas para ele. Não existiu nenhum planejamento racional na cabeça dele naquele instante. Não existiu aquele cálculo mental angustiante e suado de será que hoje eu vou conseguir ou vou passar vergonha? O instinto simplesmente tomou o controle da máquina. O cheiro do pescoço dela despertou a memória química adormecida do cérebro energizado pela raiz dos Andes. A testosterona livre ordenou que as artérias se abrissem com urgência. O óxido nítrico da L-arginina dilatou os vasos pélvicos até o limite seguro. O sangue desceu como uma avalanche. Ele caminhou devagar e abraçou a cintura da esposa por trás com firmeza. O toque seguro e confiante da mão dele fez a Sônia soltar o prato na pia e virar o rosto assustada. O susto dela durou um microsegundo antes de se transformar em um sorriso largo, incrédulo e profundamente surpreso. Ela sentiu a força dele encostando nela de um jeito que não acontecia há muito tempo. A ereção estava ali. Pesada, rígida, inegável e completamente espontânea. O Geraldo segurou a mão dela e a puxou com autoridade em direção ao corredor da casa. Ela deu uma risada baixa, uma risada de alívio e surpresa, trancou a porta do quarto deles, e o que aconteceu naquelas 4 paredes pelas horas seguintes apagou anos de vergonha, medo e desculpas esfarrapadas inventadas na calada da noite. A falha não existiu e nem passou pela mente dele. A perna sustentou o peso, não repuxou, não formigou. O coração bateu forte, mas com a segurança cadenciada de um sistema cardiovascular vascularizado e desobstruído.
Ele sustentou o ato físico com a resistência assombrosa de um homem vivendo o ápice da sua virilidade restaurada. Quando tudo terminou, ele continuou deitado de costas, respirando fundo, olhando para o teto do quarto com o peito estufado de orgulho. A Sônia colocou a cabeça no peito dele, e dessa vez, não existiu choro de frustração engolido no escuro. Ela abraçou o corpo dele com força, apertou os olhos e sussurrou que sentia muita saudade daquele homem de verdade. O Geraldo engoliu seco, sentindo o peso da própria autoridade retornando em definitivo para a alma dele. Ele não era mais um paciente doente, conformado com o declínio. Ele era o pilar protetor e inabalável daquela casa novamente. A saúde masculina 60+ não é um terreno baldio, que você simplesmente abandona para a passagem do tempo destruir impunemente. A próstata após os 50 não precisa ser uma sentença de dor aguda, fralda geriátrica e constrangimento com o seu próprio corpo. O organismo humano, por mais desgastado e maltratado que pareça estar, é uma máquina de regeneração brutal quando você oferece a matéria-prima biológica correta na corrente sanguínea. O tratamento natural disfunção erétil não é um milagre esotérico vindo do nada. É pura biologia molecular aplicada estrategicamente a seu favor. É fornecer a chave exata para o seu próprio corpo abrir as comportas de sangue trancadas e desligar o inchaço que te oprime. A grande tragédia que observo de forma dolorosa diariamente na cadeira do meu consultório é o conformismo covarde que se instala. Homens que sentem o peso da ereção fraca, que sofrem com as fisgadas debilitantes nas pernas atrofiadas e que toleram levantar 3 ou 4 vezes no frio da madrugada para urinar sem força, simplesmente porque ouviram de um conhecido ignorante que a velhice é um fardo que se carrega calado. O declínio acelerado é uma escolha direta. O enrijecimento das suas veias que te coloca na fila de um derrame é uma escolha. Negar ao seu corpo a L-arginina que dilata as vias, o sal palmetto que salva a glândula, o zinco que repara os tecidos e a dupla maca e tríbulos que injetam vida, é assinar voluntariamente um contrato de falência múltipla da própria masculinidade. O seu sangue clama por oxigênio. Os seus músculos exigem fluxo intenso e nutrição. A sua parceira espera pelo retorno daquele homem forte que ela escolheu décadas atrás. Se você continuar engolindo paliativos sintéticos e aceitando a inflamação que domina a sua próstata e corrói a força das suas pernas, o cenário futuro é inevitavelmente de completa dependência física. Mas se você toma a decisão inteligente hoje, limpando as vias, desinchando a glândula e libertando a sua testosterona presa, as próximas 2 décadas da sua vida serão absolutamente marcadas por um vigor indomável, respeito conquistado e uma firmeza física que vai chocar positivamente você mesmo e todos ao seu redor. Você já viu as provas e conheceu histórias reais. A idade não define a sua potência. Não aceite perder a sua melhor versão. Clique agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conheça a fórmula natural completa que tem devolvido a virilidade e a energia para milhares de homens. Comente, eu quero, nos comentários. A mudança começa com essa decisão.